É a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Quando a gente fala em equação, a gente lembra que a equação ela precisa ter uma incógnita. E o que é incógnita? Representada pela letra. Nesse caso aqui está representando pela letra X e a letra Y. Então, nesse caso, eu tenho incógnitas diferentes. Então, eu tenho duas incógnitas. Porque quando nós temos incógnitas iguais, podemos somá-las. Então, e vai ter a igualdade. Toda equação ela tem que ter uma igualdade e tem que ter, no mínimo, uma incógnita. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas incógnitas. E ela é do primeiro grau porque o maior expoente da variável é 1. Então, aqui é x elevado a 1. Y também é y elevado a 1. Se fosse 2, seria do segundo grau. Se fosse 3, terceiro grau e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho a incógnita. X é a incógnita y. O C é o termo independente. E aqui é o coeficiente. O coeficiente A e o coeficiente B. Como assim, professora? Eu não entendi. Vamos colocar agora com números. Se eu tenho aqui 2x mais 3y igual a 12. Então, 2x é 2 vezes x. Isso aqui o vezes não aparece, mas a gente sabe que é vezes. E 3y é 3 vezes y, que é igual a 12. Então, aqui eu tenho uma variável x, a incógnita y. Termo independente tem os coeficientes. Aqui é chamado de coeficiente. Então, o A aqui é o coeficiente 2. Aqui é a incógnita x. Aqui é o coeficiente de B, é o valor de B, que é 3. B é 3, coeficiente 3. É a incógnita e o termo independente. Isso é chamado de termo independente porque ele não depende de variável, certo? Então, aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Observe que o expoente aqui é 1. Então, a equação tem igualdade, tem incógnita ou variável. Do primeiro grau, porque o maior expoente é 1, com duas incógnitas, que é a incógnita x e a incógnita y, certo? Se eu tenho 2x, é a mesma coisa que 2 vezes x. Se eu tenho 3y, é a mesma coisa que 3 vezes y. Então, a soma desse dobro, que eu posso dizer que é dobro de um número, porque é um número. E quem é o número? O número é x. Como eu não sei quem é um número. Então, aqui eu tenho o dobro de um número adicionado ao triplo de outro número. Então, aqui eu vou ter o triplo. Por que o triplo? Porque são 3 vezes. Triplo de um número. Certo? Então, nós temos aqui o coeficiente A, B. Incógnita x, y, que a gente também pode colocar como coeficiente C. Se eu tenho aqui outro exemplo, se eu tenho aqui menos x mais 4y igual a 9, por exemplo, quem é A? A é o coeficiente de x. Mas não tem, professora. Quantos x eu tenho aqui? 1. Então, o coeficiente aqui é 1. Eu tenho 1x. Então, o coeficiente vai ser 1. Como ele está negativo, vai ficar negativo. Então, aqui eu tenho negativo. Quem é B? B é igual a 4, que é o termo do segundo elemento. E aqui é o termo independente.